olá, antes de colocar aquilo ali. E muitas das vezes colocou, rasgou, voltou, emendou, tudo há um porquê. E na interpretação, tudo tem que haver um porquê. E além do mais, o ator, ele é um desbravador. Ele deve lembrar sempre disso. E por ser um desbravador, ele não deve mudar nada. Ele deve aceitar os desafios. Caminhar para o inacontecido. Desbravar. Retirar as pedras do caminho, não porque sejam empecilhos, mas porque você pode fazer delas um diamante. Entende? Essa é a função do ator. Eu também preciso falar, além disso, sobre o movimento, porque o movimento faz parte da expressão corporal. E quando a gente se movimenta, a gente não percebe muito o que está fazendo, porque a gente não tem esse hábito de se investigar. Mas você, como ator, você deve investigar os pés, principalmente os pés. Os pés são tão importantes na vida do ator, porque eles falam muito do que você está fazendo, do que você está pensando, da sua afirmação e da sua negação, da sua segurança e da sua insegurança. Os pés, eles devem estar sempre paralelos. Desculpa. Paralelos ao longo do corpo. A maioria das pessoas, elas não reparam seus próprios pés. Mas o ator não. O ator, ele tem que saber reparar. Ele tem que saber que ao colocar os pés no chão, ele tem que saber se deslocar com esses pés. Ele não pode, de forma alguma, chegar primeiro com a ponta dos pés no chão. Nem sair batendo os calcanhares no chão. Né? Porque não é assim que um ator anda. O ator tem que andar com os pés no chão, por inteiro. O ator não deve andar 10 para as 2, como a gente chama, ou 15 para as 3. O ator, mas eu só ando assim. Você anda assim. Mas você deve, o indivíduo que está fazendo teatro, ele deve estudar, deve treinar, né, para que ele possa ter uma perfeita sintonia, cabeça, pescoço, tronco e membros. A gente chama no teatro de postura zero, onde você fica ereta, as mãos ao longo do corpo, braços e mãos ao longo do corpo, os pés paralelos, na altura do quadril, e sem levantar muito a cabeça e nem baixar a cabeça. E sim se colocar num ângulo aqui, tá? Que você coloque, que dê para colocar a sua mão aqui. Se você coloca a sua mão, então você está certo. Agora, se você precisa abrir essa mão, você já não está certo. Se você fecha muito a mão, olha, aí você também não está certo. Então, se você faz isso e apoia aqui, apoiou assim e assim, é isso. Se você faz isso, você está dentro do eixo. Mas me dói a coluna. É assim que os atores às vezes falam. Para poder ficar ereto assim, parado com as mãos ao longo do corpo, me dói a coluna. Dói. Sabe por quê? Porque a gente tem maus hábitos. A gente tem hábito de quando está erguido, está em pé, a gente quebra o quadril para um lado e fica quebrado de um lado, ou estica uma perna e deixa a outra curvada, ou então torce as duas pernas para poder ficar em pé com as pernas torcidas, ou bota as mãos nas cadeiras, né? Nos quadris, ou na cintura, sabe? Isso tudo são maus hábitos, ou completa insegurança. Então, a expressão corporal para o ator é importante porque vem trazer segurança para esse ator, para esse indivíduo. Porque, veja bem, um ator, ele tem que estar seguro. Um ator que vai para o palco
e começa a andar de um lado para cá, dali que para lá, de lá para cá, e não para quieto, ou não para quieto com os olhos, fica mexendo com os olhos o tempo todo. Então, esse ator está totalmente inseguro, porque quando ele entra em cena, ele tem que saber o que ele veio fazer ali, né? A personagem tem que saber o que veio fazer ali, o que ela quer ali, né? Então, ela tem que estar segura, e para isso, o ator tem que estar seguro, porque ela depende do ator. Ela não pode, ela está no papel simplesmente. Quem vai transformar, quem vai fazer essa criação da personagem, como fala Stanislavski, entendeu? É o ator. Então o ator é o senhor do comando, digamos assim. Então, principalmente os pés e a postura é que é muito importante para o ator, para que ele possa realmente trazer uma personagem com todas as suas emoções afloradas, com seus sentimentos aflorados, seus elementos vivos, né? Com suas circunstâncias internas, externas, seus objetos de cena, quando ele possa trazer, inclusive, até subtexto desse personagem coerente com a ação. E se ele está totalmente desconjuntado, até o próprio subtexto não vai ver, porque ele não sabe o que está fazendo, é ele ali inseguro, com a mão aqui, entendeu? E de lado, entendeu? Aí ele não vai ter como trazer a memória da personagem, ele não vai como trazer os objetos internos dessa personagem, não vai trazer os objetivos também internos, não vai trazer os objetivos externos, não vai trazer as circunstâncias internas, nem as externas, não vai trazer as excitabilidades desse personagem, as emoções, e ele vai só falar. E inclusive, diga-se de passagem, que para falar, qualquer pessoa fala, não se precisa pagar um curso de teatro ou fazer teatro para falar. Então, para fazer teatro tem que ter algo mais do que somente falar. Até porque tudo começa com um estado sensível que faz parte da vida. E o estado sensível, ele já diz, ele traz as sensações. E quando ele traz as sensações, ele é responsável pela voz. Mas a voz não quer dizer palavras. A voz é aquela voz interna que se cria dentro de você. É a voz da personagem que está querendo sair. É a sua voz que está querendo sair quando você quer falar alguma coisa e não fala. Essa é a voz. Então, ela ainda está quietinha, está oculta. E aí depois vem um outro estado, que é o estado moral. O estado moral, ele traz os sentimentos. Esses sentimentos, ele acarreta em quê? Em gestos. E quando eu falo gestos, não são gestuais apenas com as mãos. Não, é o gesto. Todo o meu corpo fala, todo o meu corpo é gesto. E o gesto traz... E o gesto é que, junto com as sensações e com as emoções, né, é que vai levar você para um outro estado, que é o estado espiritual. Mas como espiritual diz? Sim, o estado espiritual, porque o estado espiritual, ele traz o intelecto. Porque, veja bem, é vida, alma e espírito. Vida, estado sensível, alma, estado moral, e espírito, o estado intelectual. O intelectual traz o quê? Pensamento. Depois do pensamento é que vem as palavras. Então vejam o caminho que eu percorri para chegar até as palavras. Primeiro veio minha voz, mas não saía nada. Porque eu precisava dos sentimentos, precisava das sensações, eu precisava dos gestos, eu precisava do meu estado intelectual, do pensamento, para depois vir as palavras. Então, o ator, ele é responsável por tanta coisa.
pelas palavras, mas antes tem tudo isso que ele tem que aprender e saber utilizar. Pelo corporal, e que também tem que saber utilizar o seu antes e compreender o seu antes de compreender e trazer a da personagem. Por isso que ele deve ser muito atencioso, foco e atenção. Qualquer coisa que o ator veja, qualquer pessoa, qualquer situação, é assim, é uma caixa de surpresas que ele pode guardar e utilizar nas personagens, em determinadas circunstâncias. Eu sempre digo que o ator tem vários escaninhos, onde ele guarda as memórias. Então, eu tenho memórias físicas, eu tenho memórias psicológicas, eu tenho memórias visuais, eu tenho memórias auditivas, eu tenho muitas memórias. Então, eu como atriz tenho tantas memórias, eu vou guardando nos escaninhos. E tenho as memórias externas. Eu falei sobre as minhas memórias como atriz, como pessoa, como indivíduo. Agora tem as memórias externas. Se eu passo na rua e vejo alguém andando de uma forma diferente, aquilo vai servir de uma memória para mim. Se eu vejo uma pessoa e uma maneira de se expressar diferenciada, aquilo serve de memória para mim. Se eu vejo uma pessoa caminhando triste, aquilo serve de memória para mim. Se eu vejo uma alegria muito grande, aquilo serve de memória para mim. E vai tudo para os meus escaninhos, para que eu possa depois referenciar e utilizar quando necessário para uma personagem. Obrigada e até a próxima aula.